do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, Fael. Eu me chamo Peter e moro em São Paulo. E na época deste acontecido, eu tinha apenas 6 anos. Estava de férias com os meus pais no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Pois na época, a minha mãe era casada com meu pai, que é americano. Mas quando eles se separaram, a minha mãe se casou novamente com um brasileiro e vivemos aqui no Brasil. Bem, eu estava de férias quando eu vi o meu primeiro Skinwalker. Este fato aconteceu em 1991, quando os meus pais me levaram para uma fazenda da minha família paterna, que ficava no Texas e que não ficava longe de uma área com um conhecido problema de coiote. E nós só ficaremos lá por uma semana. Mas sendo o garoto que eu era, eu fiquei entediado rapidamente. O lugar era muito quente durante o dia, e à noite um gelo terrível. Os canyons e a paisagem eram incríveis, e a lua cheia se destacava mais naquele ponto do que em qualquer outro lugar. Em uma noite, no terceiro dia que estávamos ali, eu me afastei dos meus pais e saí da própria fazenda. Vejam bem, isso foi antes de todo mundo ter celulares e câmeras e tudo mais no bolso. Então, se alguém desaparecesse, a pessoa realmente desapareceu. Eu não tinha certeza de quanto tempo ou quão longe eu andei, mas eu me lembro de acabar perto de um pequeno trecho de árvores. E tão logo eu estava ficando com fome. Então eu chamei a minha mãe. Presumi, sendo criança, que ela não estava tão longe de onde eu estava. Eu me virei, mas não consegui ver nenhum dos meus pais em lugar nenhum. Eu não conseguia ver quase nada, exceto uma velha estrada de terra e árvores. Comecei a ficar com medo quando percebi que não havia ninguém por perto, muito menos os meus pais. Entrei em pânico e comecei a correr por onde eu pensei ter vindo, mas acabei tropeçando e caindo. Não tenho vergonha de admitir que comecei a chorar, pois eu tinha apenas 6 anos na época. Mas então, eu comecei a ouvir a minha mãe me chamando. Comecei a olhar em volta, mas não conseguia vê-la. Ela chamou meu nome de novo e comecei a ficar confuso. Eu não conseguia vê-la em lugar nenhum, mas parecia que ela estava bem ao meu lado. Continuei olhando em volta e ficando cada vez mais apavorado quando ouvi isso. Foi um tiro seguido pelo que pareceu um cachorro uivando. Então, eu ouvi a minha mãe novamente. E desta vez, ela estava me pedindo ajuda. Estava implorando para que eu fosse ajudá-la. E em seguida, outro tiro. E daí, eu podia ouvi-la uivar de dor. Então, um coiote veio correndo de trás de um pequeno trecho de árvores, seguido muito rapidamente por um homem alto. E ele ergueu um rifle e atirou no coiote, o matando em seguida. Ele se certificou de que o bicho estava morto, antes de se virar para mim e perguntar se eu estava bem.
Para encurtar a história, eu acredito plenamente que o coiote era realmente um skinwalker, tentando me atrair para as árvores, imitando a voz da minha mãe, e que aquele homem salvou a minha vida. Ele acabou revelando ser um amigo da família do meu tio que morava perto de lá, e conseguiu me levar de volta para os meus pais em segurança. Já se passaram 30 anos desde aquele dia, e dediquei a minha vida a caçar skinwalkers. Eles são raros o suficiente para que eu só encontrasse 17 ao longo da minha vida, 12 dos quais eu matei pessoalmente, mas ainda há muito mais lá fora, esperando e observando. Eu estou sempre pronto para o meu próximo encontro. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Aguinaldo e hoje, como prometido, eu trago uma série de relatos para o canal e todos se passaram comigo e com a minha família. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei a minha infância na casa dos meus avós, juntamente com os meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns no quintal e por trás da casa. Eu vou contar algumas histórias acontecidas com a minha família e outras comigo, com o meu irmão e com os meus primos. Bem, para mim as histórias são assustadoras. E é importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose. E havia muitas imagens de santo e entidades na casa, que serão melhor eu explicar tudo no final. O primeiro relato aconteceu com meu tetravô, e este foi a minha bisavó que contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho que não gostava dele e que planejava matá-lo. E este vizinho ficava sempre de tocaia, esperando o momento oportuno para matar o meu trisavô. Mas ele sempre passava, ora com uma mulher ou com criança, e ora com um grupo de pessoas, de modo que o seu vizinho nunca tinha a chance de matá-lo. E perto da hora de morrer, ele chamou o meu tetravô para pedir perdão, e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. Ao que o meu tetravô respondeu que todas as vezes que ele passava naquele caminho, ele passava sozinho. O segundo relato aconteceu com o meu avô, quando ele era caminhoneiro, na década de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite, estava muito cansado. Então ele resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. E quando estava acomodado, ele viu alguém batendo na janela do caminhão, e quando foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado, e o amigo dele disse que ele fosse embora dali imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. E depois, quando ele chegou em uma cidade, ele soube que tinha matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado, pouco tempo depois que ele saiu. Esse terceiro relato aconteceu comigo. Eu era criança e tinha uns 8 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Na casa do meu avô tinha muitas antiguidades, inclusive da família, e tudo ficava exposto na sala de visitas, lugar que eu, o meu irmão e o meu primo tínhamos pavor de ir à noite. E dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze em forma de sapatos, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada que era do meu tetravô.
o mesmo do primeiro relato. Uma noite, eu não sei porquê, eu fui na sala de visitas, que ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. Ao chegar na sala, eu me arrepiei todo. Havia uma pessoa deitada no sofá, coberto até a cabeça com um cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Eu corri na mesma hora, voltando em seguida, com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá, e que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Relato 4. Ao lado dessa sala de visita, tinha outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. E este quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado, pois era um banheiro antigo, enorme, e tinha uns 2,5 metros por 5 metros. Era usado como depósito, que também era onde a minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. E nessa hora, à noite, o meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com medo. E ele na época tinha uns 7 ou 8 anos. Ele começou a gritar pela minha avó, quando ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro, dizendo o seguinte: "Pera aí, que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar chorando, e então fomos até o banheiro e lá estava vazio. Comigo foi apenas aquela experiência, mas o meu irmão e o meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas, e sombras de cabeças no quintal, onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro, causado pela vela de 7 dias, destruiu todas as imagens, e imagens também de entidades que haviam lá. E hoje não vemos mais nada, mas ainda me lembro daquelas coisas. Bem, eu sou evangélico hoje, e sei que Cristo me protege do mal, e sempre peço também pela minha família. Mas sei que aquela casa ainda tem algo de apavorante que me incomoda até hoje. Boa noite. Uma vez a minha família comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. Mas a casa era lateral, quase ao lado do cemitério, porém com uma rua dividindo o cemitério da casa. A casa era muito boa e espaçosa e não conseguiríamos ter comprado, logicamente, se ela estivesse localizada em outro lugar, porque claro que valeria bem mais em qualquer outro local. Um certo dia de quaresma, eu, a minha irmã e a minha mãe estávamos distraídos olhando para uma das janelas laterais da casa, que dava justamente de vista para o cemitério. E ficamos ali conversando e observando um cortejo de várias pessoas, e ficamos então acompanhando aquele cortejo, e as pessoas iam andando lentamente, mas então o que nos chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Então não estava havendo enterro algum. Começamos a nos perguntar o que então faziam aquelas pessoas ali, todas juntas em fileira. E pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer macumba no cemitério. Mas de repente, a minha mãe, mais atenta,
Ela observou horrorizada e apontou, e nós não entendíamos o que estava acontecendo. E ela disse: olhem para os pés deles. E nós olhamos e foi de arrepiar e quase cair para trás. O cortejo todo de pessoas não encostava os pés no chão, e sim, quase que flutuavam bem pertinho do chão, porém caminhando, mas sem encostarem os pés no chão. E depois desse dia, a minha mãe praticamente proibiu que abríssemos as janelas laterais que dava de vista para esse cemitério, especialmente em épocas de Quaresma e Semana Santa. Boa noite. Muitos duvidam das tradições religiosas, mas elas tiveram um motivo para serem criadas e devem ser respeitadas, principalmente devido aos mistérios do além. Eu trabalhei por muito tempo em um shopping no último horário, que seria das 14 às 22 horas. E quem tem essa rotina sabe do que eu estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos e dormir tarde. No meu caso, eu sempre gostei muito de ler e ficava lendo até altas horas da madrugada, por volta de 4 e 5 da manhã. Mas há uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas estranhas. Em uma noite de Quaresma, eu estava lendo quando ouvi um som que eu nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando eu conto para as pessoas de confiança, eu não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua. E na noite seguinte, acontecia a mesma coisa. E na seguinte, e na seguinte. Daí, depois de passar a estática, pois quando aquilo começava, eu até parava de ler, pois era horrível. E só conseguia prestar atenção naquelas risadas diabólicas. Eu reparei que tinha uma faixa de horário que acontecia, e era sempre entre 1h50 e 2h10 da madrugada. O começo era meados de fevereiro e ia até metade de abril, que era a época de Quaresma. E depois, pelo resto do ano, aquilo parava. Eu comentei com o pessoal da casa e me falaram que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas eu pensei, será que coruja tem hora marcada para piar? E outra, coruja, ela não migra para de repente parar com o caso. Passou o ano, as festas e o mês de fevereiro de novo, e o som continuou. Na mesma hora, mesmo jeito, aquele grito que parecia que queria zombar. Daí eu percebi que era Quaresma. E como no ano anterior, eu ficava acordado até ouvir e confirmar aquele grito naquele horário. Passou a Quaresma e o grito, a gargalhada parou. E foi assim por 4 anos. Até que em uma noite, a minha mãe ouviu e estava ao telefone com uma tia minha, mas ela foi para fora de casa para ver aquilo. Ela disse que a impressão é que aquelas gargalhadas vinha de uma árvore que tinha na esquina. A minha mãe é da roça, filha de lavradores, e disse: aquilo não era bicho mesmo não. Então, ela passou a fazer orações que ouvia no programa do Padre Marcelo, e também a jogar sal grosso até a esquina de casa. Fazem 2 anos que eu não ouço mais aquilo. A última vez ocorreu há 2 anos atrás. Eu cheguei a ouvir, mas eu estava distante, além da minha esquina. Mas aquela gargalhada sinistra, como se estivesse zombando de mim, era algo horrível como sempre. Bem, o que significa aquela risada diabólica?
seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais que atuariam especificamente no período da Quaresma? Ou seria simplesmente mais um mistério? Boa noite. Em nosso mundo, fatos estranhos e inexplicáveis ocorrem, testando o equilíbrio e o raciocínio lógico das pessoas envolvidas. Devemos lembrar que a lógica e os conhecimentos normais das pessoas não permitem entender os fatos. E o fato que eu vou relatar aconteceu com a minha madrinha de casamento e com a falecida mãe dela, na cidade de Alegre, no Espírito Santo, em época de Quaresma. Certa vez, elas voltavam tarde da noite de um baile e foram caminhando porque não havia condução naquele horário. Elas vinham conversando, contando uma para outra os casos do baile onde estavam, sem nem desconfiar do que estava prestes a acontecer com elas mais adiante. Mais à frente, perceberam que havia um homem todo de preto, encostado em um poste de luz. O homem estava elegantemente vestido, de terno, chapéu preto na cabeça, e ali, parado, encostado no poste. E quando elas passaram perto do homem, ele olhou para elas e disse: "Boa noite." E elas, já desconfiadas e com medo, responderam boa noite também. E em seguida, o homem prosseguiu falando com ela: "Isso são horas de andar pelas ruas?" E quando ele disse aquilo, elas, que já estavam assustadas e com medo, ficaram mais apavoradas ainda e apertaram o passo. Elas começaram a andar depressa e olharam para trás e viram que o homem as seguia. Apertaram mais ainda o passo e começaram a correr muito assustadas. Enquanto corriam assustadas, olhavam para trás e o homem que antes as estava seguindo, andando depressa, ele passou a flutuar no ar e começou a segui-las. E neste momento, elas vendo isso ocorrerem, mais ainda, pois perceberam que aquele homem todo de preto não poderia ser deste mundo. Elas correram tanto que chegaram em casa rapidamente e observaram que aquele homem de preto, que as seguiam flutuando, as acompanhou até em casa. Elas chegaram em casa apavoradas e concluíram que aquilo seria uma mensagem para que elas nunca mais andassem tarde da noite pelas ruas da cidade em época de Quaresma. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Marivaldo, mas todos me chamam de Nino. Na época deste fato, eu morava na cidade de Ferreiros, em Pernambuco. Hoje, eu moro no Rio de Janeiro. Este fato aconteceu no início dos anos 80, quando eu estudava na Escola Estadual Emiliano Pereira Borges, na minha cidade. Desde a minha infância, eu era clarividente. Para quem não sabe, são pessoas especiais que podem ver o sobrenatural, como fantasmas, demônios e até mesmo anjos. Bem, eu tinha entre 13 e 14 anos, e foi quando a professora de artes nos pediu uns materiais: papel camurça preto e vermelho para fazer um saci na festa do folclore.
Então, chegou o dia da aula de artes e começamos os trabalhos. Porém, só havia um ou dois modelos que ela havia feito com antecedência e nos deu para fazer cópias. As meninas pegaram primeiro e nós, os homens, ficamos esperando elas acabarem. Pelo fato que elas tinham mais habilidades do que nós. E foi quando uma delas colocou na nossa mesa o saci. E daí todos começaram os recortes para fazer um igual. Para todos que estavam ali presentes, aquele saci não passava de um saci feito de papel. Porém, eu conseguia ver que havia algo de sobrenatural naquilo. Pois era como se o espírito daquela criatura, de alguma forma, estivesse naquele modelo de papel. Porém, somente eu via. E quando aquilo percebeu que eu podia vê-lo, ele começou a me olhar e a zombar de mim. Enquanto ria, falava: "Todas essas crianças estão sendo controladas por mim." E então continuava rindo da minha cara. Rapidamente peguei a tesoura que estava ao lado e cortei todo aquele saci de papel. Deixei ele todo picotado. Neste exato momento, eu vi que uma fumaça vermelha saía daquele papel e entrou na professora. A professora estava sentada em sua mesa de cabeça baixa, fazendo algumas anotações. E assim que aquela fumaça vermelha entrou no corpo dela, ela já se levantou furiosa, com os olhos vermelhos e apontando para mim dizendo que eu era um destruidor. E que também não iria passar de ano com ela. Aquilo tudo foi muito rápido. A professora não havia visto eu picotar o saci de papel. Então, seria impossível ela se levantar falando comigo daquele jeito. Todos os alunos ficaram espantados, sem saber o que estava acontecendo. Pois todos eles estavam entretidos trabalhando. E eu não tinha como dizer para ninguém que aquilo tudo era obra do saci. E se eu dissesse, ninguém iria acreditar, pois todos achavam que eu havia feito aquilo de propósito. Mas o que eles não sabem é que, na verdade, eu estava tentando ajudar a todos, nos livrando daquele demônio. O meu alerta que tenho para os pais hoje em dia é que ouçam seus filhos, pois eles conseguem ver coisas que não enxergamos. Boa noite. Olá, me chamo Maria Eduarda e moro na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Isso aconteceu quando eu tinha aproximadamente 9 ou 10 anos de idade. Era mais uma manhã normal, e eu havia acordado às 9h24 da manhã. E logo encontrei um bilhete, aparentemente escrito pela minha mãe. O bilhete estava em cima da mesa dizendo que a minha mãe estava na casa da minha avó e que havia deixado café, leite, queijo e pão de queijo para mim comer. Então, tomei o meu café e tudo estava normal. E logo eu fui para o banheiro lavar as minhas mãos. Porém, quando estava saindo do banheiro, senti uma necessidade enorme de olhar para o meu quarto. O mesmo ficava ao lado do banheiro. E quando eu olhei, eu fiquei paralisada com o que vi. Havia
uma criatura totalmente negra, alta e de olhos vermelhos como sangue. Aquela coisa de forma humanoide possuía 2 chifres. A criatura acariciava o meu urso de pelúcia que estava em cima do baú. E quando de repente aquilo olhou em minha direção, diretamente nos meus olhos, eu estava paralisada. A coisa estava aproximadamente a uns 10 metros de distância de mim. Aquilo era algo horrível de se ver. Depois de alguns segundos, voltei a me mexer e corri para a casa da minha avó. A casa da minha avó ficava no mesmo lote que o nosso, então não precisei correr muito. Quando cheguei lá, contei tudo para o meu irmão e o meu primo, mas ambos duvidaram de mim. Então eu contei para minha mãe e para minha avó, mas elas também não acreditaram. Acabei deixando para lá e não falei mais deste assunto. Sei que o meu relato é pequeno e não é tão assustador quanto os outros relatos do canal. Porém, por mais que você não esteja com medo, tenho certeza que se estivesse na frente daquela criatura, duvido que tentaria tirar uma foto ou algo do tipo. Pois isso só se torna algo pavoroso quando se vê pessoalmente. Boa noite. A Polícia Militar de São Paulo é muito requisitada em ocorrências de agressão em várias regiões. Nesta ocorrência que vou lhes contar, não foi qualquer briga de bar ou de família. Bem, me chamo Rogério. Sou policial militar há 10 anos e nunca na minha vida tinha presenciado algo assim antes. E foi a única ocorrência que me assustou de verdade. Na noite do dia 15 de junho de 2016, estávamos fazendo a ronda na rua Jefferson, indo em direção contrária da Avenida Juscelino Kubitschek. Eu e mais 2 parceiros. Então, recebemos um chamado do Copom pelo rádio da viatura. E o chamado dizia que era uma vítima de agressão na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo ao Parque Linear. Nós éramos a única unidade móvel próximo daquele local. Passamos o rádio para o Copom, que estávamos nos direcionando para o local. E chegando lá, vimos a vítima agredida, que estava sangrando muito. A vítima estava com um dos braços cortados. Parecia ter sido perfurado por algum prego ou espeto. Perguntamos para onde o agressor foi. E a vítima, sem conseguir falar direito, apontava em direção ao matagal próximo. Chamei um dos meus parceiros e deixei o outro cuidando da vítima. E assim que entramos na mata, avistamos algo correndo para o fundo. Logo, gritamos para ele parar, mas aquilo não parou. Então, eu e o meu parceiro corremos atrás daquilo. Dentro da mata fazia muito frio e tinha uma névoa baixa que dificultava a visão. Ali pareciam as 18 horas, mas na verdade já era 2 da madrugada. Ligamos as lanternas e continuamos andando. Eu estava na frente do meu parceiro e ele me cobrindo por trás. Ouvi um barulho à frente. Então fui caminhando rapidamente em direção do barulho. Olhei para trás para avisar o meu parceiro. Porém, não conseguia mais vê-lo
Chamei pelo seu nome e ele não respondia. Então decidi voltar para encontrá-lo. Logo comecei a ouvir barulhos de folhas sendo amassadas, como se alguém tivesse caminhando lentamente. Por segurança, saquei a minha pistola. Continuei andando e gritando o nome do meu parceiro. Logo, observei que na minha frente havia uma pessoa em pé. Eu não conseguia ver direito por conta da névoa. Então, decidi chegar mais perto. Apaguei a minha lanterna e fui caminhando abaixado e devagar. E como meu parceiro estava com uma lanterna, talvez aquilo poderia não ser ele. Pouco depois, comecei a sentir um cheiro forte de carne podre. Era insuportável. E logo me deu uma ânsia de vômito. Porém, continuei andando. Aquela coisa não andava. Simplesmente estava ali parado. Caminhando devagar, eu acabei pisando em um galho. E aquela coisa que estava parada correu em uma velocidade absurda. E como aquilo não poderia ser humano, logo pensei que talvez fosse um animal. E então continuei caminhando. E no tempo que eu caminhava, já era para eu ter chegado na avenida. E foi aí que eu escutei disparos ao norte. Achei que poderia ser o meu parceiro. Então, corri em direção ao barulho. E logo em seguida, ouvi mais 3 disparos. E fiquei me perguntando por que tantos disparos. E talvez aquilo fosse um confronto. Continuei correndo, mas parecia que eu estava andando em círculos. E como não escutei mais disparos, decidi parar e chamar reforços. Mas algo estava dando interferência no rádio. Então eu não conseguia me comunicar. Eu já estava ficando sem esperanças. Sentei-me debaixo de uma árvore e fiquei esperando reforços, pois pensei que o meu parceiro chamaria reforços, caso eu não saísse da mata. A névoa parecia não acabar, e o tempo parecia estar parado. Em seguida, novos barulhos começaram, mas agora em cima das árvores. Algo muito pesado estava pulando de uma árvore para a outra. Me levantei e saquei a minha arma novamente. E de repente, algo pula de cima das árvores direto no chão. Aquilo era um ser humanoide. E novamente parou e ficou observando. Eu gritei para aquilo pôr as mãos na cabeça. A coisa se virou e ficou me observando. Acendi a minha lanterna e joguei a luz em direção da coisa. E naquele momento, me arrependi de ter virado um policial nesta cidade. Pois para quem não sabe, Guaratinguetá é uma cidade de muitas lendas e assombrações. E 2 dessas lendas ainda são vivas, que são a loira do banheiro e o corpo seco. Bem, eu não acreditava nelas, mas na minha frente estava ali, somente pele e osso, o que as pessoas o chamam de o corpo seco. A lenda do corpo seco é sobre um cara que agredia a própria mãe, e até fazê-la de cavalo em público ele fez. E quando sua morte chegou, dizem que ele foi rejeitado por Deus. E na terra que ele foi enterrado, até o próprio diabo o rejeitou. Então, ele vive como um zumbi pelas matas. Mas como eu disse, eu não acreditava até vê-lo pessoalmente. E o seu corpo é somente pele e osso.
e totalmente desfigurado. O seu rosto não tinha o maxilar. E talvez ele tenha encontrado alguém com mais raiva que ele por aí. E naquele momento, era somente eu e ele de frente um para o outro, divididos por apenas 6 metros de distância. A essa distância, eu não erraria um tiro em qualquer pessoa. Mas aquilo não era uma pessoa. Então, engatilhei e mirei a minha arma em direção a ele e disparei 2 tiros. Um acertou seu tórax e ele, com uma velocidade incrível, desviou do outro tiro, correndo para o lado. Eu, paralisado, fiquei olhando por uns 5 segundos. Percebi que não teria chance contra aquela criatura. Então, eu corri em direção ao sul, sentido a avenida onde a viatura estava. Mas como eu disse antes, sempre que corria, tinha a impressão de estar correndo em círculos. Então, ainda correndo, eu vi na minha frente aquela coisa novamente. E novamente eu parei. E aí, ficamos nos encarando por uns 3 segundos. Mas quem atacou desta vez foi ele. A criatura correu em minha direção. E com uma só pancada, aquilo me derrubou no chão. A coisa ficou em cima de mim. Ele ergueu a sua mão esquelética e perfurou meu braço esquerdo com as suas unhas grandes, que mais pareciam ser garras de urso. Com a mão direita, eu peguei a minha arma e atirei novamente em seu tórax. Mas como vocês sabem, aquela coisa já está morta. Ele novamente tentou me atacar, mas me defendi e segurei a sua mão. A coisa era muito forte e eu já estava ficando sem forças e sem esperança de sair vivo dali. Já estava prestes a perder a luta, quando meu parceiro, que estava perdido, logo chegou e empurrou aquilo direto para o chão e descarregou um pente de sua arma direto naquilo. Me levantei rapidamente e gritei para nós corrermos. A névoa ainda estava um pouco densa, mas já dava para ver mais ou menos para onde estávamos correndo. E mesmo sem lanternas, conseguimos correr na direção correta. E ao longe, avistamos as luzes de lanternas vindo em nossa direção. Continuamos correndo, e aquela coisa estava correndo atrás de nós. O barulho que aquilo emitia enquanto corria atrás de nós era algo assustador. Bem, já estávamos chegando perto dos reforços, e o meu braço estava sangrando muito. Estava também exausto de muito correr. A minha visão estava embaralhando, e as luzes das lanternas pareciam estar se apagando. E de repente, fui eu que me apaguei. E só me lembro do meu amigo gritando por socorro. E logo, alguém me puxando pelo colete. Acordei e estavam me levando em uma maca em direção à ambulância. O meu braço já estava estancado. Observei paramédicos e policiais conversando. E ao olharem ao topo de uma árvore, aquela figura estava lá em pé, observando tudo. Eu poderia até estar delirando. Bem, logo me colocaram dentro da ambulância, onde estava o meu parceiro com alguns machucados. Lembro dele me dizer que eu iria ficar bem, e depois disso eu apaguei novamente, e só acordei no hospital. As perfurações foram profundas, mas eu fiquei bem.
passei por uma cirurgia nos nervos, e somente isso. Nos relatórios policiais, tivemos que mentir sobre a parte da lenda, pois caso fosse parar na imprensa, teríamos problemas por falta de provas, ainda mais quando se envolve lendas. Mas eu e o meu parceiro sabemos o que vimos naquela noite, e aquele ocorrido foi confirmado até pela vítima do incidente. Mas isso acaba sendo um problema para o sistema, pois a lei não se aplica a seres sobrenaturais. Depois disso, eu pedi transferência para outro departamento de São Paulo. E daí eu fui parar bem na cidade onde a lenda da loira do banheiro ocorre. Mas dessa vez eu nunca senti tanta vontade de ver algo sobrenatural novamente. Outras pessoas escolheriam ficar bem longe, mas eu não. Muitos dizem que ela não é agressiva. Então, acho que vou ficar bem se eu a encontrar. Espero voltar aqui para contar outro relato meu novamente, mas desta vez com a loira do banheiro. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O que vou lhes contar aconteceu comigo em meados da década de 90, quando eu tinha 20 anos. Me chamo Gabriel Pereira e sou natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente, eu trabalho como vigilante noturno no mausoléu. Sou contratado por uma empresa terceirizada que se responsabiliza por esse tipo de contratação. Mas enfim, o que importa aqui é o relato. Então vamos lá. Nesta época, eu morava em Açailândia, cidade esta que fica no estado do Maranhão. Eu estava precisando de muito dinheiro. Então, para complementar a minha renda, um colega me conseguiu este emprego de vigilante noturno no cemitério da cidade. Era um cemitério pequeno, no centro da cidade, onde era enterrado pessoas da localidade e de alguns municípios nas redondezas. Eu, por não ser supersticioso naquela época e nem mesmo ter medo das coisas do sobrenatural, acabei por aceitar o emprego, pois precisava de dinheiro. E o cemitério, por ser no centro da cidade, era bem limpinho e iluminado. A única coisa com que eu tinha que me preocupar era com os nóias, que vez ou outra entravam no cemitério para roubar coisas nos túmulos e usar suas drogas escondidos da polícia. Exceto isso, era bastante tranquilo. Certa vez, eu estava na guarita, quando um homem vestido de branco se aproximou. Ele usava alguns colares de contas e aparentemente era um pai de santo. O rapaz era até visualmente jovem. Ele chegou e, acredito eu, por não me ver, começou a colocar suas coisas na porta da guarita. E eu, vendo aquela ação meio suspeita, logo falei: "Boa noite, senhor. O senhor não pode colocar essas coisas aqui, não." O rapaz se assustou ao me ver. Os seus olhos se arregalaram e, me olhando, ele disse: "Me desculpe, moço, eu não sabia que não podia. Eu pelo menos posso colocar ali no muro perto da entrada? É para proteção. Eu não faço coisa ruim, não."
Eu, mesmo sendo católico fervoroso, o meu papel como vigilante era garantir a segurança e integridade do local. Não tinha a intenção de julgar a fé dos outros. Bem, acenei com a cabeça em sinal de positivo. E o rapaz recolheu as coisas que já tinha posicionado e as levou um pouco para o canto do muro, para refazer seja lá o que fosse aquele ritual. Dava para se ouvir as cantigas do rapaz, que pendurou por mais ou menos uns 20 minutos. E após isso, ele veio e me cumprimentou. E agradeceu por eu não o expulsar dali. Disse que fazia aquilo para ajudar a proteger a cidade das energias ruins. E fazia umas oferendas para Obaloaê toda semana, para que ele cuidasse das almas dos mortos e evitasse que as coisas saíssem do controle. Na manhã seguinte, na troca de guarda, contei essa história para um outro colega de serviço, ao passo que ele me falou: "Rapaz, esse aí é o Pai Jorge. Ele é um pai de santo muito famoso, que vive aqui pelas redondezas. Ele é gente boa, cuida de muita gente, tá sempre fazendo essas coisas. Você deveria ir visitar o centro dele qualquer dia desses." Eu expliquei para ele que eu era católico e que não ia nesses lugares de umbanda e tudo mais. Ele me olhou sério e quando eu ia saindo para casa, ele me disse: "Rapaz, Deus não tem religião e nem igreja. Ele vive e existe em tudo. E este lugar ainda vai te provar isso." Na hora, eu dei de ombros, ri e continuei andando para casa. Passaram-se semanas e nada acontecia. O tal pai de santo vinha periodicamente e às vezes até conversávamos sobre as coisas. Ele era uma pessoa muito agradável. Em meados de março, em meio à quaresma, o jovem pai de santo veio até mim e me disse que precisava me contar uma coisa. Eu acenei novamente com a cabeça e ele começou a falar: "Rapaz, quaresma é complicado, muita energia forte, muita coisa boa e ruim. Mas em cemitério é tenso, pois tem muita entidades à solta." Eu logo cortei com uma risada. "Lobisomens e bichos no cemitério, pai?" Segurei a arma no meu coldre, dando a entender que sabia como me proteger. E o pai de santo continuou: "Não existe só essas coisas não, meu filho. E se você não acredita, a minha proteção pode não ser eficaz para você. E um dia, o universo vai te mostrar por que você deve ter cuidado com o que fala. E principalmente, com o que o Senhor deixa entender. Às vezes, a gente se surpreende com essas coisas." Eu entrei na guarita, apanhei a garrafa de café e sentei-me numa cadeira, olhando para o pai de santo, enquanto ele procurava algo em sua bolsa. E depois de um tempo, ele achou uma bolsinha de pano verde, com um cheiro de fumo e bem cheinha. Ele me entregou e disse que se precisasse de ajuda ou proteção, era para eu colocar aquilo num lugar à vista e deixar lá. Que fosse o que fosse, e apanhar aquilo e sumir. Eu mesmo não acreditando, apanhei aquele saquinho e o coloquei na minha mesa.
O pai de santo me desejou uma boa noite e saiu. A noite estava calma e bem quente. O silêncio daquele lugar era ao mesmo tempo aterrorizante e relaxante. E assim foi até as 3 da manhã, quando as coisas começaram a sair dos eixos. Um pássaro de médio porte deu um rasante pelo teto da guarita e me assustou fazendo aquilo. E logo eu fiquei de pé. O pássaro era uma pequena coruja branca, fazendo um ruído parecendo com o som de um pano rasgando. Eu olhei para ela e ela estava sentada numa árvore próxima a uma tumba. E quando as luzes da cidade toda se apagaram, eu acendi a lanterna e comecei a caminhar em direção à guarita, quando ouvi um som de ruído estranho, como se algo arrastasse as unhas no chão. Eu continuei andando. Não tinha coragem de olhar para trás. O medo tomou meu corpo. E para minha surpresa, um assobio forte vinha de uma das árvores. Mesmo com medo, eu sabia que tinha que conferir. Andei devagar em direção do assobio. E quando faltavam uns 15 metros de distância, eu ouvi alguém dizer: Gabriel, Gabriel, ouve os conselhos que te salvam, Gabriel. Eu logo achei que se tratava de uma brincadeira do pai de santo e saquei a minha arma, que era um 38 de 6 tiros que eu carregava comigo. Naquele tempo não tinha essa frescura sobre armamento. Cada um poderia se defender como bem entendia. Saquei a minha arma e apontei para o local de onde vinham os sons e falei: Rapaz, se for você é bom ter cuidado. Eu tô armado e não gosto de brincadeira com isso. E logo a voz falou ao meu ouvido: Gabriel, Gabriel. Eu me assustei e quando apontei a lanterna, estava ali ao meu lado, a uns 2 metros, uma velha senhora, com roupas pretas muito antigas e estragadas. Ela estava sentada num galho baixo de uma figueira, e quando dei 2 disparos na direção dela, ela me olhou e arreganhou os dentes. Da sua boca escorria uma coisa preta. E olhando para ela, eu apenas chorei e senti que ia morrer. Mas no último suspiro, eu larguei numa tumba um pouco mais alta aquela trouxinha que o pai de santo tinha me dado. E na hora que a criatura viu aquilo, correu para cima da trouxinha me ignorando e pegando aquilo. Logo, as luzes se acenderam e eu pude ouvir o som daquela rasga-mortalha indo ao longe. E ao meu ouvido, a voz daquela velha dos infernos dizendo: Escapou por pouco, Gabriel. Na minha cabeça, aquilo era coisa do velho pai de santo. Mas no dia seguinte, eu chamei o outro guarda para lhe contar o que houve. E ele me disse que isso sempre acontecia. E por este motivo, aquele lugar não tinha guarda noturno estável. E por isso sempre havia vaga. E o que o pai de santo havia me dado era a solução para aquilo. Eu ainda trabalhei naquele lugar por mais uns 8 meses, até trocar de emprego. Fiquei muito amigo do pai de santo, mas naquele cemitério eu vi muitas outras coisas, que posso lhes contar
em outras oportunidades. Passem bem e muito axé para todos vocês, porque depois dessa eu me virei para o que chamam de religiões pagãs. E este foi o meu encontro com a rasga-mortalha na quaresma. Boa noite. Eu tinha 7 anos na época que aconteceu este fato. Morava em Orlando, nos Estados Unidos. Hoje tenho 23 anos e moro na Noruega. Mas vamos direto ao ponto. No dia do acontecido, eu acordei normalmente como sempre. Estava feliz, pois não teria aula no dia. Então, decidi chamar alguns primos para brincarmos de detetive na mata. Nós sempre fazíamos isso aos sábados. Começamos a brincar normalmente. Nos divertimos tanto que nem demos conta que já eram quase 7h40 da noite. Então, decidimos catar as nossas coisas e ir embora. Quando chegamos na metade do caminho, escutamos uma pessoa falando com alguém. Então, decidimos nos esconder, pois não sabíamos quem era. Daí, o meu primo mais velho falou para que subíssemos na árvore. E assim fizemos, subimos na árvore. Mas o meu primo disse para esperarmos um pouco, que ele já voltava. Tentamos falar para ele não ir, mas ele foi. E quando eu fui descer da árvore, o meu outro primo disse para não ir e me segurou. Ele dizia que se eu descesse da árvore, ele iria gritar para que o outro homem nos visse. Então fiquei lá em cima e vi o meu primo mais velho agachado, bem próximo de onde o homem estava. Após alguns minutos, vimos aquele homem tirar suas roupas e se tacar no chão. Começou a cantar uma música que nunca ouvi antes. Daí, o homem desapareceu num piscar de olhos. E do lado do meu primo, um pouco atrás dele, apareceu uma sombra negra muito parecida com um homem que acabara de desaparecer. Então, num piscar de olhos, o meu primo desapareceu. Ficamos procurando ele, mas não o encontrávamos. Depois de reparar bem em volta de onde ele estava, notamos que aquela sombra negra o envolvia. E era por isso que não estávamos vendo ele. O meu primo saiu de dentro daquela sombra e veio caminhando em direção à árvore em que estávamos. Mas aquela sombra continuou a segui-lo. E ele parecia não ter percebido nada. Nós logo gritamos para ele: "Cuidado, primo, atrás de você!" Ele olha para trás e vê aquele espectro ao seu encalço. Ele, apavorado, tenta correr, mas aquela coisa pega uma de suas pernas e o puxa para trás de uma árvore. Rapidamente, eu pulei da árvore, indo na direção que aquela coisa levou meu primo. Mas após chegar, ele já não estava mais lá. Aquela coisa havia sumido com meu primo. Eu e o meu primo mais novo pegamos as nossas coisas e corremos para casa, para chamar os nossos pais. E quando chegamos lá, eles já estavam preocupados. A primeira coisa que perguntaram era onde estava o nosso primo. Então, falamos que o homem de preto o pegou e o levou para dentro da mata. Eles perguntaram que homem era este. Daí, o meu pai se lembrou de uma história da sua infância que havia acontecido com o meu avô, já falecido. Ele também havia presenciado um amigo sendo raptado por uma sombra e levado para dentro da mata. Ele disse
que se entrássemos na mata para procurar o nosso primo seria inútil, pois não o encontraríamos. Pois para o encontrar, tínhamos que levar uma galinha e um bilhete. E neste bilhete, escrito que aceitasse aquela galinha como desculpa por espiar aquela sombra quando aquilo estava vagando pela mata. Meu pai e os meus tios foram em direção à mata. E chegando lá, amarraram um bilhete no peito da galinha e deram 3 batidas na árvore, chamando aquele espectro. Após 5 minutos, a mata começou a ficar agitada, como se uma tempestade estivesse próximo. E do lado direito, onde a galinha estava presa, um vulto muito maior que o outro se aproximou da galinha. E quando chegou a alguns centímetros dela, aquela sombra tomou uma forma de um homem ou monstro. E aquilo tinha uns 3,5 metros de altura. Pegou a galinha e o bilhete. Aquela sombra abriu a sua enorme boca e em seguida engoliu a galinha, com apenas uma bocada. Imediatamente a galinha desapareceu e aquele espectro foi embora. Eu comecei a chorar, achando que o meu primo nunca mais voltaria. Daí, aquela sombra começou a se afastar novamente para dentro da mata. Aquilo fazia uns ruídos estranhos. E foi quando aquela coisa disse: "Nunca mais atrapalhe, pois não irei ser misericordioso novamente." Pegamos o meu primo e fomos embora correndo. Chegando lá, perguntamos a ele o que aconteceu. E ele disse que quando tentou correr, sentiu alguma coisa o pegando pela perna e o arrastando para trás da árvore. E quando ele fechou o olho, não estava mais na mata. Estava em um lugar vermelho como fogo. Porém, ele não sentia calor e nem nada. Apenas via o lugar vermelho como se estivesse pegando fogo. Apesar de ter passado apenas poucos minutos que ele ficou na mata, ele jura ter passado vários dias naquele lugar. Boa noite. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos 5 no total: a minha namorada e o irmão mais novo, a prima deles e um amigo meu, e eu. Todos nós estávamos apertados dentro daquele Palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulavam a cidade. Depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra, completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente eu não me lembrava de ter estado por lá antes. E como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver aonde ia. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada. Parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo. E o matagal já estava tomando a estrada de novo. A outra estrada, que saía da bifurcação, parecia ser a continuação da estrada que estávamos. E como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu que pegássemos a estrada mais mal conservada. E foi o que fizemos. E como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada
passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta mais densa, com árvores grandes. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia uma árvore caída no chão, bloqueando a estrada. Nós pensamos o que fazer, e depois de alguns minutos, resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e, com algum esforço, conseguimos limpar o caminho. Então, voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. E aquela estrada ia para uma casa. Um casarão, para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquela ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 janelas embaixo e 9 no andar de cima. A porta da entrada era imensa, com uns degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada. As janelas pareciam estarem podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar até ali, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que, como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência e da podridão, a porta era bem sólida e pesada. Estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas, e sem muito esforço conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro, para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, e também se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair, ou qualquer coisa assim do gênero. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, e depois a prima da minha namorada, depois a minha namorada e por último eu. Nós havíamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nesta sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Esta sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita, que ia para a outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, e uma escada à esquerda, que levava ao segundo andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas das janelas para iluminar essa sala também. Estávamos apenas conversando e andando pela sala, quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Mas foi aí que todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o barulho da casa acertando, o meu amigo falou. É só a casa estalando,
ela já está velha. Então, ouvimos o som de novo, e de novo. Pareciam passos em algum lugar lá de cima. Não dava para dizer direito de onde vinham. Então, nos aproximamos da escada, para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. E daí, escutamos o som de novo. Foram 3 passos, e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: "Será que tem alguém lá em cima?" Ninguém respondeu. Nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. "Você tem certeza que viu alguém do lado do carro?" O meu amigo perguntou. "Tenho, eu vi." Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Mas foi aí que as luzes do farol do carro começaram a ficar fracas. "O que é isso? O que está acontecendo?" O irmão da minha namorada perguntou. "Acho que a bateria do carro está acabando." Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Todos nós estávamos com medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo falou: "Alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele." É claro que este alguém era eu. Algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito. Eu ia ter que ir lá fora mesmo, no escuro. Falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Tentei fazer o mínimo de barulho possível, até chegar na janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura, que eu esperava ser o carro. Pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando cheguei no veículo, abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Vi que o farol estava desligado. Daí eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, não ouvimos a porta abrir ou fechar. E como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até se apagar? Acendi o farol, e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando. A prima deles estava com uma cara de completo pavor. E o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram para dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e acelerar o carro. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que havia acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda,
e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar. A prima deles já estava falando. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que havia acontecido. E quando eu estava olhando para trás, a minha namorada que estava no banco do meu lado berrou: "Para!" Com o susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para a frente. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para a minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para a frente. A mão dela tremia. Daí, eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tapando o caminho. "Vocês não tinham tirado as árvores do caminho?" A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta, para ver se via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: "A gente vai ter que sair para limpar a estrada, não tem outro jeito." Ele dizia para que eu passasse com o carro por cima das árvores. Mas se eu fosse com tudo, o carro iria bater nos troncos, ou iria ficar preso, e a gente não ia sair dali. E provavelmente iria furar o pneu, e até mesmo arrebentar alguma coisa no carro. A única opção seria a gente limpar a estrada. Depois de um tempo em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou, ainda por cima com a chave dentro do veículo. Desta vez tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: "Vamos embora daqui." Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Paramos onde estávamos e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isto foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal de dentro do carro só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Mal sentei no banco e já meti o pé no acelerador. A porta fechou com o carro disparando, mas apesar da velocidade com que a gente saiu, ainda conseguimos ver saindo do meio do mato uma sombra de um espectro negro com formato humano. E aquilo era muito alto, parecia ter mais ou menos 3,5 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo e começaram a chorar feito bebê assustado. Desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais que boi bravo.
naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra, melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até que chegamos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. E os pais dela tinham saído. Enquanto ela, o irmão dela e a prima deles estavam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima e ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era. Quando de repente veio um som do topo da escada, como se alguém estivesse segurando a respiração e a soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nesta hora, eu liguei os faróis do carro. Então, eles viram uma coisa meio sem forma que estava saindo da cozinha. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou aquele espectro, porque aquilo voltou para a cozinha na hora. E foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver direito o que era. Eles praticamente viram uma mancha preta voltando para a cozinha. Até hoje eu não sei o que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos com aquela noite até hoje e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazer ela falar algo sobre aquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta muito de falar no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer ela toda. Nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. Se aquelas estradas estavam bloqueadas, deve ser por um bom motivo. Agora vão dormir e tenham bons sonhos. Com o diabo. Eu tenho vários motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata, onde aquilo vive. Apenas 2 vezes, sem incluir uma vez em que achamos aquela parte da mata. Então começamos todos a sonhar com um pássaro negro. O pássaro era gigante e tinha feições humanas. Fazendo uma busca pela internet, achei uma criatura muito semelhante a este pássaro. E o mesmo se chama Mananagal. A ideia que tínhamos desse pássaro era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas. E nós
Não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o seu ombro às vezes, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós desta vez. E assim que atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrando em uma geladeira. E estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais, à medida em que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão, e depois desapareceram. Elas se moviam rápido, e vimos um total de 3. E uma no topo de uma árvore. Daí, vimos uma sombra pular de árvore em árvore, pelo canto dos nossos olhos. Aquela sombra poderia ser descrita como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes. Mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era, e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido antes na vida. E estava sentindo a tristeza do lugar também. Ele falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Enquanto saíamos da área, acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe. Nós fomos saindo o mais rápido possível, sem correr. Logo que deixamos a área, atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu. E nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos. Mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá. Mas caso eu volte lá algum dia, farei questão de levar todos eles, para assim provar que a minha história é real. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois paramos. Ainda não sei a relação daquele lugar com aquele pássaro negro enorme. Boa noite. Trabalhei por muito tempo como vigia de um depósito, em um horário que seria entre as 14 horas às 22. Quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos e ir dormir tarde. Eu morava em um boulevard, rua com muitas árvores, e o final da minha rua dava para ver uma mata. A minha casa tinha um gradilho, e eu costumava ficar na rede do quintal de casa, lendo e observando a rua deserta. Mas no meu caso, sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas, das 4 até as 5 da manhã. Mas uns 7 anos atrás,
começaram a ocorrer coisas bem estranhas. Em uma noite estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para as pessoas de confiança, não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua, lá da mata. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, e na seguinte também. Essas risadas diabólicas iam se intensificando a cada noite. E estava em mês de Quaresma. Mas naquela época eu não sabia se isso tinha alguma ligação. Foi quando, muito cansado daquilo tudo, eu resolvi ir até a mata ver de onde vinham aquelas risadas. E foi a pior decisão que tomei em toda a minha vida. Cheguei até o começo da mata e, curiosamente, as risadas pararam. Fiquei mais de 5 minutos ali, e só era possível escutar o som dos animais noturnos. Virei de costas e fui embora. E neste momento comecei a ouvir alguém me chamar pelo nome de dentro da mata. A voz que me chamava soava muito familiar. Porém, eu não conseguia me lembrar a quem pertencia aquela voz. Foi aí que avistei uma luz no meio da mata, e aquela voz me gritando. Não sei o que passou em minha cabeça naquele momento, mas entrei na mata e segui aquela luz. À medida que eu seguia aquela luz, ela se afastava e continuava a chamar o meu nome. Foi assim por uns 10 minutos, até que me dei conta que já estava perdido naquela mata. Eu usava a lanterna do meu celular para andar em meio àquela escuridão. De repente, aquela luz parou de se movimentar. Então, eu fui até ela. E assim que cheguei a uns 5 metros daquela luz, aquilo simplesmente se apagou. Desapareceu. O mais estranho era que a luz parecia sair do nada. Não era uma lanterna, ou muito menos alguém. Era simplesmente um feixe de luz que saía de lugar algum. Muito assustado, eu saí dali correndo, quando de repente sinto uma chicotada nas pernas. A chicotada foi tão forte que ardia muito, deixando um grande corte. Foi possível ouvir o barulho de alguém manejando um chicote, pois o som do chicote era um estalo muito alto. Caí no chão com muita dor. Ouvi passos de alguém correr em minha direção. Peguei o celular e joguei a luz da lanterna na direção dos passos. E daí eu pude ver o que me perseguia. Era uma criança, de não mais 1,50 de altura. A sua pele era pálida e os seus olhos eram completamente vermelhos como fogo. Aquilo corria envergado, como um macaco. Vou dar um exemplo. A criatura era muito semelhante ao personagem Blanka do jogo Street Fighter. A única diferença era a cor da pele, mas até os cabelos eram vermelhos, jogados para trás. Mesmo com muita dor nas pernas, eu saí correndo em disparada, mas não fazia ideia para onde estava indo. Só sentia aquela coisa correr atrás de mim. Eu estava exausto de tanto correr e me sentia totalmente perdido dentro da mata. Até que em meio à escuridão eu caí dentro de uma vala. Era um poço que havia ali. Talvez algum caçador o tenha feito, ou até mesmo alguém cavando um poço artesanal. Enfim, só sei que era fundo o suficiente para mim não conseguir sair dali de dentro. E para piorar, na queda
eu havia batido a cabeça, o que me deixou com sangramento. Aquela criatura logo chegou no poço, mas para minha sorte, aquilo não pulou também, ou eu estaria morto. O que me deixou à beira de ter um ataque cardíaco foi a criatura ali na beira do poço começar a gritar o meu nome. E em seguida foi pegando terra e jogando dentro do poço, como se quisesse me enterrar vivo. Meu celular não tinha sinal, mas em atitude desesperada tentei ligar para a polícia. E, incrivelmente, o telefone chamou. Mais tarde, em uma pesquisa, eu descobri que mesmo sem sinal de operadoras, conseguimos ligar para a polícia ou outras chamadas de emergências. Enfim, eu já estava chorando e disse a minha localização para a atendente. Disse que estava na mata, dentro de um poço, e que alguém queria me matar. A atendente me pediu calma, que já estava mandando uma viatura me procurar. A minha bateria do celular estava quase no fim, e isso aumentou ainda mais o meu desespero. Posso jurar a vocês que não se passou nem 5 minutos, e já vi as luzes se aproximando. Era a polícia. A polícia do interior chega muito rápido no local da ocorrência. Não é igual em cidades grandes, que demoram horas. Os policiais me tiraram lá de dentro e pediram reforços. Em seguida, chegaram os 8 policiais armados, cada um segurando uma 12. Fizeram uma busca na mata, mas não encontraram nada. Eu, muito abalado, pedi conta do meu trabalho, pois nunca mais queria saber de voltar para casa à noite. Me mudei daquele lugar pouco tempo depois, e nunca mais ouvi aqueles barulhos. Ainda tenho contato pelo Facebook com alguns amigos que moram nas proximidades da mata, e alguns deles dizem que escutam aquelas risadas macabras à noite vindo de dentro da mata. Seja lá o que for aquilo, eu não quero descobrir. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. Isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pastos para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar o lugar. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. Depois de um tempo, eles voltaram lá e viram que o fogo havia se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso, e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Daí colocaram fogo no mato, e desta vez
ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então, colocaram fogo de novo no mato. E logo depois de um tempo, o fogo se apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre se apagava. Então, ele resolveu que iria cortar as árvores com motosserra. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar no alpendre da casa enquanto fumava. Lá fora à noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado, e já foi furioso, querendo saber quem havia invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz, e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo a uns poucos metros dele. Em seguida, ele saiu correndo, achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, tomou o maior susto de sua vida. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha, e tinha mais de 2 metros de altura. Algo entre 2,5 metros e 3 metros. As pernas eram finas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo ou orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena, e os dedos eram finos e longos. E parecia ter apenas 4 dedos em cada mão. Ele não conseguiu ver a pele da criatura, pois não tinha luz direito, mas parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. A criatura falou para ele numa voz quase sussurrante, que parecia o vento. A criatura não tinha boca, mas parecia que estava falando dentro da cabeça dele. E a criatura disse: "Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você." E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez, mas não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda.
No dia seguinte, ele falou para os peões que não iria mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Só mesmo alguma coisa desse tipo para fazer ele mudar de ideia. Boa noite.